Como que vocês fazem para comunicar a marca para vários lugares que vocês vendem, com diferentes tipos de público? Eu acho que tem duas coisas. Primeiro, a marca tem que ser uma só. E o que existe são tons e formas de falar, né? Sendo bem raso, mas fica fácil de explicar. A maneira como tu vai no Natal da família e tu te porta, tu te veste, não é a maneira como tu vai para a noite com teus amigos, né? Ou para a faculdade. Então, mas é a mesma pessoa. Então, assim, a identidade, a personalidade, ela precisa, para ter valor, ela precisa ser presente, ser cristalina. Assim. Eu acho que marca que muda discurso não tem valor. Então, eu acho que isso é a primeira coisa que eu levo em consideração na hora que a gente está construindo os discursos, sabe? Porque não tem mais como tu construir valor se tu não tiver valor, se não for único. Sim. E aí é na consistência do discurso que tu acaba, de fato, encontrando espaço para as coisas. Legal. E hoje lá vocês têm uma agência ou vocês fazem tudo in-house? A gente tem um parceiro que trabalha quase de maneira umbilical com a gente. Ele nasce como uma produtora com essa ideia de realização mesmo, de produzir conteúdo e de imaginar que a nossa propaganda é as experiências que a gente faz. Então, isso é uma coisa que mudou um pouco no jeito da gente falar. A gente não faz campanha publicitária, raramente a gente tem modelos envolvidos nos nossos projetos. A gente cria experiências envolvendo os produtos que a gente quer lançar e usa as pessoas que estão envolvidas nessa experiência como as pessoas que vão ajudar a comunicar a marca. Então, a gente vai fazer a corrida agora no Vale dos Vinhedos. Então, devem ter umas 25, 30 pessoas produzindo conteúdo dessas 1.200 pessoas que vão correr. Essas pessoas vão receber aquilo que eu acredito que é o melhor conteúdo que elas já receberam delas praticando o esporte na vida delas. Você fotos num lugar paradisíaco, incrível, no Vale dos Vinhedos, sabe? Com uma paisagem linda, num dia de sol maravilhoso que vai estar. Torcendo juntos. Né? Dia 18, já por ser meu aniversário, vou jogar aqui o... Né? Vamos nessa, né? Então, e aí elas recebem e automaticamente a gente tem um conteúdo de verdade, com pessoas de verdade usando a marca e um endosso delas de verdade no depoimento sobre o produto, sobre a experiência. Então, eu acho que isso funciona. E ainda mais quando tu precisa fazer um uso inteligente do teu investimento. Que daí eu acho que é um pouco isso que a gente está vivendo. Produzir da forma tradicional está cada vez mais difícil para quem não é uma marca muito grande ou quem não faz conta. Você sendo CMO de uma empresa global gigantesca, eu queria que você passasse, pode ser umas 2, tá? Os maiores desafios ou 3 que um CMO passa, que ninguém conta. Eu acho que a gente viveu a pandemia e aí a incerteza perante as coisas foi chocante. E aí o Pedro construiu um processo que, ao invés de a gente ter uma reunião por semana de diretoria, a gente chama reunião todos os dias, incluindo sábado e domingo. Então, era todos os dias para olhar, revisar, repensar, se encontrar, desabafar. Então, acho que o topo é tão solitário quanto ninguém tem as respostas. Eu acho que é uma ilusão a gente achar que em algum lugar alguém tem... tá todo mundo agindo e sendo humano. Acho que essa é a perspectiva mais honesta da resposta que eu posso te dar. E que é divertido quando as pessoas estão alinhadas, né? Essa mesma diretoria, porque ninguém faz nada sozinho. Então, acho que de um lado, na ruim e na boa,
o CMO que acha... O CMO que disser que faz tudo sozinho é um exibido idiota. Eu acho que, no fim das contas, eu tenho a oportunidade de ser uma pessoa influenciando uma cadeia com um monte de gente esperta do meu lado, então minhas decisões ficam mais fáceis, com um monte de gente esperta embaixo de mim, então meu trabalho fica ainda melhor. Foi isso que eu... Quando eu olho para o trabalho, assim, as pessoas chegam me elogiando coisas, eu fico... tem muita gente boa em volta. Então, acho que essa é a certeza que eu tenho. Para as marcas, eu não sei hoje como que tá a estratégia, né? Mas até a Under Armour no passado patrocinou time de futebol. Não sei hoje em dia como que é, se vocês também cuidam dessa parte. Mas uma curiosidade de marketing mesmo, qual que é o impacto nas estratégias de marketing das marcas quando elas se associam a um atleta ou a um time? Você sabe dizer isso um pouco pra gente? Cara, tem duas coisas. Tem o negócio em si. Então, venda de camisa de futebol é por si só um negócio. Time de futebol tem a coisa que é a mais sonhada por todo profissional que quer fazer alguma coisa, que é ter torcedor e não consumidor. Então, é uma oportunidade se a empresa estiver a fim de ir até o fim. Uhum. Então, ela não pode, por exemplo, ficar com... Minha opinião. Não Sim. pode ficar com medo de ficar associada demais a uma torcida. Se tu tá entrando no jogo, é aquilo que eu estava explicando dos extremos. Vai ter gente que vai te odiar, vai ter gente que vai te amar. Mas, assim, vai ter gente que vai te amar. Se tu simplesmente botar teu logo na camisa, tu vai ser esse cara aqui do meio, aqui, ó, que ninguém vai lembrar de ti. Uhum. Então, acho que a primeira análise pontual, e aí quantas camisas aquele time vende para uma marca esportiva? Quantas camisas aquele time vende? Qual é o potencial de gerar resultado? O quanto aquele negócio por si só se paga? O quanto é de uma verba de marketing? E para que tu quer aquela visibilidade? Aquela visibilidade ela tem uma qualidade relativa. Se tu quer vender tênis de corrida, ela não serve para nada. Uhum. Se tu quer vender chuteira... tu tem que estar com a chuteira no pé do atleta. Então, é um monte de... E aí entra um pouco da história que a gente estava falando. É um monte de possibilidades. Ela é muito rica, porque ela lida com relevância cultural. Então, de fato, música tem relevância cultural, futebol tem relevância cultural, coisas que mexem com... O carnaval tem relevância cultural. Então, tu tem a oportunidade de ter destaque para quem gosta daquele assunto, mas aí tu tem que construir, de fato, um motivo para as pessoas te escolherem e ser interessantes para elas, senão não vai servir para nada. Uhum. E aí tu vai rasgar dinheiro. Então, eu já vi muita gente rasgar dinheiro com grandes times de futebol. E já vi gente se dar muito bem com grandes times de futebol. Né? Sim, legal. Colorado ou Grêmio aí? Eu sou gremista. Olha, meu pai é colorado, por isso que eu perguntei. Aqui é tudo um Grenal, deve ser... Eu lembro muito do Under Armour, né? Se associar um time, que no caso eu torço. E aí eu queria entender, né? Porque depois saiu. E isso é uma coisa que impacta mesmo. Porque é uma coisa que eu lembro. Eles se associaram e depois, tipo, não tá mais. Eu fiquei, nossa, que triste, o que aconteceu? Então, Não, geralmente, até fazendo um push do que a Isabel tá falando, geralmente quando vocês fazem tendência e estratégia nessa parte de marketing mesmo, como que é o direcionamento? É anual? Aí vocês mudam de ideia no meio do caminho? Ou já tem um negócio traçado? Não, porque tem indústrias. A gente eu acho que tu tem que olhar para uma história de 3 anos, 5 anos. É uma visão muito grande, assim, né? Principalmente quando tu está construindo uma história que vai virar desenvolvimento, produto na loja depois. Assim, tu não toma uma decisão estratégica grande num curto espaço. Tu corrige um produto, tu revisa uma estratégia de coleção, alguma coisa assim, é possível, está sempre fazendo. Né? Mas o direcionamento macro precisa de tempo, e até porque eu acho que isso é uma outra coisa para a estratégia que eu aprendi depois dos 40. Então, todo mundo que tem menos de 40, se aprender antes de mim, vai ter a chance de se dar melhor, que é consistência. A consistência, assim, as coisas não acontecem da noite pro dia.